Cara, sabe aquele dia que você tá esperando pra ter um podcast iluminado? Uma pessoa que traz uma palavra de bênção mesmo, uma pessoa que traz uma palavra motivadora para que você possa seguir na sua vida, encarando todos os processos e problemas que você passa no dia a dia, porque eu sei que você tem vários processos que você não gostaria de ter. Aqueles probleminhas pequenos, médios e grandes. Eu não sei como é que é a sua vida, mas você sabe como é a sua vida. Mas aqui no Pode Iluminar, Iluminar Talks, desenvolvendo pessoas, iluminando vidas, é o que a gente mais crê que aconteça aqui nessa mesa. É o que a gente gosta de levar a palavra de que você pode transformar tudo aquilo que você deseja. É com gratidão que eu tenho a honra de receber o Marcelo. O Marcelo que está mudando vidas aqui dentro de Alphaville e quiçá no mundo. É só você entender o que ele quer se expressar, o que ele quer manter na palavra e levar para você um mundo melhor, de muito mais qualidade, livre daqueles maus pensamentos que passam na sua cabeça. É um cara de paz, um cara humano, um cara que está em crescimento o tempo todo. Apesar de ele ser grandão, ele continua crescendo. Porque o crescimento não é externo. O crescimento é interno. É o que você pode movimentar na sua vida que você ainda não movimentou. Ele leva isso para você. Marcelo Faz. É uma honra ter você aqui. Gratidão, honra. Cara. Gratidão da minha parte também. Uma honra. Obrigado aí pelo convite. Estamos aí à disposição para servi-lo. É um prazer ter você aqui, porque desde quando eu te conheci, faz um mês, mais ou menos, você tem feito algumas mudanças de pensamento, de mindset. Isso é importante na vida das pessoas. Às vezes tu nem percebe o que você está fazendo ali. Às vezes você pode até olhar para as pessoas e falar assim, será que eles estão gostando ou não? Mas eu vou te falar sério para você. Acho que ninguém chegou a falar isso para ti. Acredito que ninguém falou. Pode seguir no caminho que você está seguindo, irmão, que você está fazendo a diferença na vida daqueles homens que estão ali. E na vida não só daqueles homens, mas das famílias daqueles homens. Faz sentido para você? Faz sim. Essa semana eu recebi uns feedbacks, falei, pô, então valeu a pena. Essa semana eu recebi uns feedbacks desse nível que você está falando. Falando que realmente depois que... um amigo lá dentro que falou que mudou demais a vida dele, mudou tudo lá dentro da casa dele. Aí eu falei, pô, que legal, isso daí dá força, vale a pena, né? A gente faz pro Senhor, a gente sabe que tá fazendo, dá o nosso melhor, né? Uhum. Aí você fala, pô, acordar todo dia, às vezes antes das 5, né? Tem vezes quando eu vou levar a palavra, acordo 4, mas você fala, pô, vale a pena pelos frutos que vão dando, né? Sim. E ver isso multiplicar, indo pra família. Então isso é... Mudar isso. A família, que a gente estava conversando aqui com o Adriano, mudar a base da família é essencial. As percepções que o casal tem um com o outro, para que eles possam transbordar nos filhos. Sim. E isso é o que a gente tem como missão. Eu e minha esposa, a gente veio pra Alphaville com essa missão mesmo, com esse chamado, para levantar exército de famílias curadas, famílias transformadas que possam viver um casamento da forma que Deus planejou realmente, e não como nossa cultura trouxe, né? Porque chegou muitas vezes para nós um casamento de uma forma que é disfuncional, uma informação errada, né, velho? Exatamente. Então as pessoas têm eu mesmo tinha uma ideia de casamento muito errada, até eu me casar da forma correta, né? Então, eu e minha esposa, a gente se posicionou desde o namoro. Quando a gente se conheceu, começamos de uma forma errada. Eu comecei como menino, buscando intimidade, sem ter compromisso, mas a partir do momento que eu conheci a palavra namorando, a gente se posicionou e nos casamos muito rápido. Depois, em 8 meses, a gente já estava casado, porque... Há quanto tempo isso? Faz 16 anos agora, mês que vem. Não pode esquecer que senão a mulher bate no C, viu? Não. Ela vai ver depois. Olha, tá gravando ali. Não, se tu esquecer da data... Ela é muito tranquila. Se eu esqueço ali, ela fica brava. Não é mais 20, Cláudia, é 21. Daqui a pouco ela fala, não é mais 21, é 22 anos. Aí eu falo, caramba, já faz todo esse tempo. Cara, e a gente não esquece. Você sabe que é muito marcante pra gente. Dia 25 de julho de 2008,
Vai fazer 16 anos no mês que vem. E assim, a gente comemora, eu acho que o mês todo. Então a gente não esquece dessa data. Foi a segunda decisão mais importante da minha vida, né? O nosso é dia 20 de fevereiro de 2003. Dia 20 de fevereiro de 2003. Nossa, onde tudo começou, que a gente se uniu. Tem mais de 20 anos, 21 anos. É 21 então. anos. Legal, parabéns. Foi assim, um único casamento também. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 20 e um menino de 13, o Davi, que tem 1,76 m. Ele é incrível. Ela também é maravilhosa, minha filha, um coração gigantesco. E eu acho, que a gente estava falando aqui, né? O maior valor que você tem que ter, o maior princípio, o maior propósito é a família. É isso para você também? A família é o bem mais precioso que nós temos, né? As pessoas fazem... estão com os valores invertidos, que nem hoje o Thiago Rampa me convidou para trazer uma aula lá na mentoria dele, dentro da mentoria dele, e falar sobre empresa e família. Sim. E fazendo esse paralelo, eu trazendo alguns princípios, né, da empresa, como a gente pode trazer esses princípios bíblicos, princípios milenares para dentro das empresas. Então é muito interessante, porque tudo é de dentro para fora, sempre começa dentro de casa. O homem, para governar bem a sua igreja, governar bem a sua empresa, primeiro ele tem que governar bem a sua casa. Ele governando, tem uma esposa com honra, um ambiente de honra, uma cultura de honra dentro da sua casa, com os filhos olhando os pais, honrando a mãe honrando o pai, e levando esse ambiente e não levando um ambiente de competição dentro de casa, né? Porque às vezes o pai e a mãe ficam competindo, às vezes fica com a falta de inteligência emocional, a falta de maturidade dos dois, a falta às vezes da responsabilidade do homem pegar e puxar como vaso mais forte, puxar isso pra si e falar, não, e ser forte aqui dentro, né? A casa tá aqui dentro, né? E ter esse governo e puxar a responsa pra si e começar a dar exemplo, pro exemplo ser do homem pra mulher começar a olhar o exemplo do homem e ela começar realmente a entrar nesse ambiente de honra, um enaltecendo o outro e não entrando com disputa, um querendo ser maior que o outro, um querendo ser melhor que o outro. E o casal às vezes fica gastando energia, em vez de canalizar essa energia para prosperar, para subir, eles ficam gastando energia. E reino dividido não prospera. Reino dividido não... Pega essa, hein? Iluminar Talks é isso. Reino dividido não prospera. Isso é uma chave que a gente vê na Torre de Babel, né? Eles começaram a falar... Eles começaram a fazer uma torre para chegar no céu sem a ajuda de Deus. Deus falou, eu vou dividir a língua deles, para que eles não prosperassem mais, não crescessem mais a torre. E a gente olha para a China, a gente vê que é uma Torre de Babel, eles construindo tudo sem ajuda sem ter, não são cristãos, não tem uma crença, não tem uma Deus. Não crença, é mesmo. E é incrível que eles não sabem nem da Bíblia, não sabem nada. Mas eles cumprem um princípio, o princípio da unidade. Da unidade. Né? Pode ver que eles vão crescendo, vão ficando gigante. O dragão cresceu, todos nós alimentando esse dragão, e o dragão foi crescendo. Só que eles não são como a nação, com a nação como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles cresceram, mas os Estados Unidos sempre teve a mentalidade de desfrute, porque eles entendiam a palavra. Então, e na China, a mentalidade era escrava. Escassez e mentalidade escrava, né? Eu não tô falando que lá tem escravidão, mas a mentalidade. Como aqui no nosso país tem muito também, mas a expansão do país, a mudança é gigante. Você vê a mentalidade de desfrute dos Estados Unidos, como eles, tudo, carro grande, multiplicação, muitos filhos. Tudo exagerado. Tudo grande, tudo pensando na multiplicação. Então, esse evangelho do reino, de governo, a face do leão, foi entregue para eles. Pra gente foi entregue só a face do cordeiro, né? Entendi. Aqui na América do Sul, você vê que a gente entrava aqui nas igrejas sempre, Jesus pregado na cruz, aquele vitimismo, aquela coisa trazendo só a face do cordeiro. E não trouxe pra gente o evangelho com a face do leão, né? Desliga o meu celular aí, fazendo um favor. É assim mesmo, podcast, ele toca o celular, acontece as coisas, mas vamos lá, a face do leão, tava muito, muito top esse assunto, vamos lá.
Pode continuar. Então, esse evangelho que foi apresentado pra gente, que tem uma raiz franciscana de culto à pobreza muito forte. Sim. Porque A gente vê isso até hoje, né, cara? se a gente olhar para os nossos líderes espirituais nas igrejas, estava muito contrário do que fala na palavra. A palavra diz assim, sujeitar a terra, governar. Eles tinham que chegar lá para servir a Deus, fazer voto de pobreza. Multiplicai-vos, voto de castidade. Então, castrava o homem, castrava total. O homem não podia multiplicar, então essa era a figura do líder. E até 1950 e poucos, a missa ainda era pregada de costas em latim. Então, conhecereis a verdade vos libertará. A hora que começa a ter essa verdade bem clara na nossa vida, a gente vê que a gente foi constituído naquela cultura de nada, de não ter nada. Uma cultura pagã, né? É, cara. Porque no hebraico, se você olhar o conhecimento e luz, conhecimento é a mesma palavra no hebraico. Então, onde a luz entra, as trevas não prevalecem, ou seja, a ignorância. No hebraico também, as trevas e ignorância é a mesma palavra que eles utilizam. Tá ali, é a mesma coisa. Então, onde entra a luz, onde entra o conhecimento, as trevas não prevalecem, ou seja, a ignorância não prevalece. Sim. E aqui, por falta de conhecimento, o que diz em Oséias? O meu povo se destrói por falta de conhecimento. Porque acaba entrando quebrando princípios, entregando a terra. A terra foi dada ao homem, mas o homem entregou ao inimigo das nossas almas, né? O espiritual. E aí, como ele vai quebrando o princípio, eu gosto muito de dizer assim, que os príncipes vivem de princípios, e quem quebra os princípios são quebrados pelos principados. Porque quem quebra princípio, depois é quebrado pelo princípio. E quando a falta de conhecimento, quando anda em trevas, o ser humano, quando a gente anda em trevas, a gente tropeça e não sabe no que está tropeçando. Não vê, não enxerga. Não vê e nem sabe o que está fazendo. Então, pela falta de conhecimento, acaba se destruindo, né? Quando vai ver, já destruiu toda a família, destruiu toda a pessoa. Com tanto trabalho, aí fica workaholic, fica estressado, fica com a mentalidade poluída, né, Marcelo? E nos lares, por que acontece? Essa falta de entendimento dos princípios acaba se destruindo nos lares, né? Explodindo tudo lá Exatamente. dentro. Tava falando hoje com o pessoal que era um grupo empresarial. Pô, você chega na empresa, a primeira coisa que você faz... a empresa do CNPJ não quebra. O que quebra é o emocional do CPF. CNPJ é o racional, o emocional é a pessoa. Exatamente, porque muitas vezes, a maioria das vezes, o que quebrou foi o emocional do CPF, né? E tudo é a extensão disso. Hoje a gente vê, às vezes, muitos casais que casaram e não colocaram nomes, a esposa ainda não usa o nome o sobrenome do marido. Às vezes não usa o sobrenome na rede social, não é nem por mal, é por não valorizar, é por não ter esse valor na nossa sociedade, né? A nossa sociedade sempre usou o cônjuge como agregado, sendo que está totalmente errado, né? Falar o agregado. O casal, ele casou ali, ele vira uma unidade. Uma unidade, uma união. Exatamente. E aí, falar do cônjuge como um agregado, e isso acaba trazendo uma divisão entre o casal. E às vezes os casais não colocam, a esposa não coloca carrega o nome do marido, não honra o marido, trazendo isso. E às vezes vai colocar na rede social e ainda coloca o nome de solteiro, porque ainda não teve entendimento que é uma aliança. E aí isso joga pro CNPJ também. Na hora que você vai pra empresa, onde que tá? Tá no nome de quem é a empresa. Aí muitas vezes tá no nome do cara. E eu já vi situações, às vezes um mentorado, uma época, um grupo de mentorado meu. Tinha um dos homens lá, né? Um pai de família, que tava com a holding, a empresa, todo só no nome dele e dos filhos. Falei, mas o que tá acontecendo? Falei, pô, se amanhã acontece alguma coisa, mas o que pode acontecer? Não, mas vai que, sei lá, a gente separa. Aí eu falei, mas peraí, se você se separou, você já perdeu tudo. O resto vai ser só dinheiro. Aí ele ficou olhando. Toma uma dedada. Puxa, é verdade. Porque eu falei, como é que a sua esposa se sente quando vendo isso? Você dando importância só para os seus filhos, como se seus filhos só seus filhos são sua família, e sua esposa tá fora disso. Ele falou, nossa, ela fica muito triste, né? Triste, fica magoada, muito chateada, né? Com tudo isso. Sim.
E com toda razão, né? Porque aí eu ainda brinquei, falei, é dormindo com o inimigo, pô. Aí começa já a colocar uma pedrinha nessa sacola e pesar pro lado de lá e depois reclama que tá pesando essa pedra. Pô, minha mulher não vê as coisas que eu faço. Você tá fazendo só pra você. Ou seja, ali um princípio quebrado desde o começo. No início da empresa já tá um princípio quebrado ali. Verdade. Então, às vezes a pessoa fala, pô, mas o que é? Será que é funcionário? Será que é isso? Calma, vamos lá na raiz da empresa. A empresa já tá constituída de forma errada, tendo divisão dentro de casa. Já tá com divisão na cama. Começando na cama. Já tá profetizando a divisão. Exatamente. Tudo que você imagina, você vai acabar acontecendo. Porque se você casa pensando quando que você pode separar, como é que vai ser feito, não é verdade? É total verdade, cara. Total. É por isso que eu falo nos treinamentos que as percepções é a base de tu ter um bom relacionamento ou não. Porque a gente julga, critica e condena o tempo todo. Não tem como. A gente são seres humanos, todo mundo erra. A gente critica, julga pela aparência, critica a pessoa às vezes pelo um não verbal dela, né? Condena as pessoas. Então a gente está julgando o tempo todo mundo. Isso infelizmente acontece com o ser humano, é um dos erros. E o pior é que às vezes julgando aquilo que nós não fomos chamados a julgar, né? Nós temos o livre-arbítrio, que o arbítrio fala de julgar e escolher o que é melhor para si. E assim, nós devemos julgar, a gente deve olhar. Jesus ensinou que a gente deve conhecer a árvore pelos frutos, ou julgar mais os frutos. E assim, as pessoas querem julgar a intenção, que é o que nós não somos chamados a ser juízes de intenção. Por isso que eu chamei o Marcelo aqui. Vai, Marcelo, e nem condenar ninguém. Esse vai pro inferno, esse vai pro céu, não vai. Não é você que decide. Esse não é nosso papel. Agora, julgar e olhar e conhecer a árvore pelos frutos, nós devemos sim fazer isso. Pra manter ou não relacionamento, Marcelo. Exatamente. Se tu vê que aquele ambiente ali vai te prejudicar, beleza, tchau. Se eu soubesse que os homens de honra ia querer colocar, enfincar uma bandeira lá e falar que tá tudo errado, só eu que é o certo aqui, eu já falaria, não vou. Eu vou lá porque é livre. Sim. Não tem nada que leve você a uma doutrina, a um julgamento dos outros, a uma condenação. Não, é livre. Pelo contrário, é para dar a mão para os homens saber que todos nós vem para dentro. Herdamos a iniquidade de Adão, né? A gente não herdou o pecado, a gente herdou a consequência do pecado, que é a iniquidade na nossa carne. Eu falo que se a gente acordar e sair sem buscar a fonte, a gente vai errar. Então, é entender que quando o outro erra, a gente tem que dar a mão pro outro, entender a nossa humanidade e que a gente tem que ajudar o outro a entender os princípios do reino espiritual para que todo mundo possa alcançar essa terra prometida. Sim, entrar nesse reino. Verdade. Não só buscar a salvação, né? Porque a salvação é graça. É graça e o que Cristo fez por nós é colocar a fé naquilo que Ele fez. Mas o reino é tomado por esforço. O reino fala de galardão, fala de posição lá dentro. E é isso que a gente deve buscar, não ficar só buscando esse contentamento. Só eu entrego a vida para Cristo, eu quero Ele como Salvador, mas as pessoas querem um Salvador, mas não querem ter Ele como Senhor. Porque senão tem que falar, agora eu sou escravo dele. Aí entra na lei e quer falar isso pode, isso não pode. E a lei foi dada para menino. Paulo fala assim que Israel era menino, por isso foi dada a lei para ele, né? Então, quando você é menino, você tem que falar isso pode, isso não pode. Israel a lei foi dada como aios. Aios era aquele que trabalhava na casa do Senhor e dava a mão pro menino e levava o menino. Aí, agora, por isso que Paulo fala, quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, falava como menino. Agora que eu cresci, deixei as coisas de menino. Ou seja, parou de sentir, falar, pensar de forma desordenada. E entendeu que as atitudes, as nossas decisões não são por sentimentos. E começa a tomar decisões puxando responsabilidade para si, né? Sim. Quanto mais responsabilidade você pega para si, mais você vai crescer. O medíocre, o mediano é aquele que fica parado esperando que as coisas aconteçam. Você tem que também ter ação. Você não tem que ficar dando uma de coitadinho. Você tem que ter ação, acordar às 6 horas da manhã para produzir tal coisa. Você tem que ter ação, acordar às 5 horas da manhã para produzir tal coisa. Hoje é tal dia, eu não quero produzir nada. Eu tenho o poder de fazer o que eu quero da minha vida. Eu quero descansar mais. É isso que é ter abundância.
Supondo, se tu não tá legal, por exemplo, já aconteceu várias vezes comigo, eu faço o que eu quero da minha vida, tá, Marcelo? Sim. Então, várias vezes aconteceu alguma coisa assim, quarta-feira, eu não tô afim de fazer algo logo cedo, eu tiro o pé e falo, vou viver no que Deus tá me Você dando. buscou essa liberdade, essa né? liberdade É uma da minha liberdade. vida, cara. Aham. Eu sou autônomo da minha vida. É. Então, por exemplo, o que me prende eu não vou. Eu só vou no que me dá possibilidade, que vai me levar pro alto. Por exemplo, a gente sempre tem que buscar pessoas que estão puxando a gente para cima. Não as Sim. pessoas que estão querendo deixar a gente travado aqui embaixo. Faz sentido? Não? Exatamente. Exatamente. Aí eu tava falando que o menino, ele quer a lei. Ele precisa ser dado a lei. Uhum. Agora o homem, quando ele aprende, quando ele entende, conhece o caráter de Deus, ele começa a ter prazer na lei. Ele para de obedecer e começa a ter prazer em negar a si mesmo por um bem maior lá no futuro. Então eu tô certo no que eu tô falando, Marcelo? Eu tô indo numa linha de que quanto mais eu tiver ação de buscar coisas novas, buscar as coisas do bem, buscar... A fé sem ação, ela é morta. Quando fala assim, ó, a fé sem obras, aí aqui, a versão bíblica que nós temos aqui, que mais foi utilizada sempre é que a fé sem obras. A gente pensa em obra como obra de caridade, mas a obra ali que está querendo dizer ação. Ação. Então a fé sem obras, a fé sem ação é como um pensamento positivo. Então você tem que colocar... Como que você prova que você tem fé? Você dando o passo. Você dá o passo, Deus coloca o chão. Então a gente tem que dar o passo, a nossa ação que comprova a nossa fé. Tem lá na Bíblia, né? Você quer dar 1000 passos, mas você tem que dar o primeiro aqui, né, cara? E se Deus fosse mostrar o caminho todo, você não anda por fé, você já anda por vista. Então, é cada passo que a gente dá, ele mostra o próximo passo. Isso é andar por fé. É você dar o passo sem você ver o chão. Aí você dá um passo, ele dá o chão. Você dá outro passo, ele dá o chão. E aí isso é andar por fé. Andar por vista é andar como Ló andou. Senão você se afunda na água, né? Exatamente. Porque quando tava lá no rio, Jesus falou, caminha até mim. Exatamente. Aí é homem de pouca fé, e foi afundando. Exatamente. Aí acredita que você sobe, você Exatamente. submerge, né? Você vem pra cima. Ele falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai pro lugar onde eu te mostrarei. Mas ele não mostrou para onde ele ia. Só mandou ir. Exatamente. É que nem Moisés subiu num monte, não sabia quantos dias ia ficar lá em cima. E aí? O que ele passou lá em cima? Frio, seca, água, comida, fome, tudo. Foram 40 dias, né? Sim. Para depois ter uma abertura que Deus deu os 10 mandamentos para ele. É isso? Sim. Deu a tábua. Deu a tábua com os 10 mandamentos. Agora vai e profetiza isso. Bota isso em prática. Sim. É louco, né? Tem a ação. Muito forte. E às vezes você tem que ficar parado, não porque você está estagnado, mas às vezes você tem que parar e analisar realmente o que é bom, o que vai prosperar, o que você vai dar de continuidade na sua vida. Aprender a tomar decisões rápidas, né? Em Tiago fala assim, indeciso, purificai os vossos corações. Por quê? Às vezes a gente fica parado, indeciso, porque está com muita mágoa. Mágoa é má água parada. E nós, aqueles que creem no Senhor, fluirão como rios de água viva. Ou seja, não vai parar a água. Onde o mar morto, nada vive no mar morto. Onde tem água parada é morte. Então, o fluir rio de água viva é você não deixar ressentimento, é você higienizar o seu coração todos os dias. Tá escutando aí, Daniel? O homem é bravo, não é? Nossa. É? Pode continuar aqui? É louco, né? Pra cada coisa que a gente fala, ele vem... Meu Deus. É doido. Marcelão é assim. Não tem... Transborda. Amém. E esse final de semana vai ter o treinamento que eu queria participar e não vai dar porque eu já tinha me comprometido com outro, Poxa, cara. que pena, Podia ser um cara. final de semana diferente, né? Tentei Que até ir pena. almoçar com vocês, mas não vai dar certo. Tem que estar No naquele clima ali, eu mesmo entendi clima. que a gente tem que estar na imersão, você tem que estar Exatamente. envolvido. Eu entendi. Sim, A gente sim. dá treinamento, a gente também quer que a pessoa fique envolvida, tudo em flow, né? Que a gente fala. Sim. Tá imersa ali em tudo que tá Exatamente. acontecendo, todos os passos. Ali abre muita energia, canaliza muita coisa boa. Eu entendo Sim. total, mas, cara, ficou com o pezinho lá. Dá até vontade de faltar num pra ir no outro, depois só ficar no domingo. Só que o outro falou, pô, mas tu vai ficar só no domingo comigo? Eu falei, caramba, agora eu fiquei numa sinuca de bico. Fala sobre esse treinamento esse final de semana. Esse sábado agora vai ter a nossa terceira edição da Família Real, né? Que é uma imersão
em todos esses princípios que nós estamos falando aqui. Trazendo clareza do papel do homem e da mulher, trazendo clareza o que é uma aliança, trazendo clareza sobre um ambiente de honra, ou como que você cria uma cultura de honra dentro da sua casa, estabelece o governo de Deus também, porque como que nós levantamos altares, altar fala de trono, trono fala de governo. Uau. E como que nós entregamos esse governo para Deus dentro da nossa casa e às vezes levantando altares para outras entidades por causa da falta de conhecimento. Como a murmuração mesmo, a autopiedade, tudo isso você levanta... Você não, a pessoa que levanta com murmuração, reclamação, fofoca, e trazendo essa frequência, levantando altar a Baal, né? E às vezes fica orando. A gente olha para aquele contexto do profeta Elias. O Elias com os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Baal. Ali eles começaram a ter um desafio entre eles, né? E eles lançaram um desafio com Elias ali. Ele falou assim, faz assim, vocês levantam um altar pro Deus de vocês e eu levanto um altar pro meu Deus. Elias sozinho levantou um altar pro Deus verdadeiro, o Criador, o Eterno, e eles levantaram um altar para Baal. Eles estavam do lado de Jezabel, que Jezabel, o nome dela já significa Baal é Deus. E o espírito de Jezabel é um espírito que desconfigurava a família desde aquela época. É o espírito já desconfigurava desde... Que desconfigurava. E o espírito de Elias era o espírito que ia trazer essa configuração novamente da família. Caminho certo. Sim. E aí Elias disse para eles, lançou um desafio para eles. Eu vou levantar um altar pro meu Deus, pro Eterno, pro Criador, e vocês levantam o altar pro Deus de vocês. E aquele que descer fogo do céu e acender o altar, esse é o Deus verdadeiro. E aí os profetas de Baal ficaram das 6 da manhã até meio-dia. E eles ficavam clamando, Baal. E começavam a se vitimizar. E começavam a clamar, Baal. E começavam a se cortar, se vitimizando. E Baal, como hoje em dia muitos adolescentes e jovens não sabem que isso é um culto a Baal. Começar a chamar a atenção das autoridades. Querer se suicidar, falar que está se cortando, se mutilando. Isso é lá de trás. Isso sempre existiu. Ele se mutilando para chamar a atenção da autoridade. A autoridade chamando a atenção do pai, da mãe, das autoridades, do seu Deus. Como se Deus fosse olhar e fosse agir através de um vitimismo. Sim. Porque Deus ele não age por dó, ele age pela fé. O que move as mãos e o coração de Deus é fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então não é se fazendo de vítima, fazendo birra, fazendo manha, que a gente entra nesse campo. Né? Isso a gente desonra a Deus, na verdade. Então, ali os profetas de Baal e Elias começou até a zombar. Falou, o Deus de vocês devem estar dormindo. Deve ter tirado um cochilo, deve ter saído de férias. Começou a zombar deles. E eles ficavam mais nervosos ainda, se mutilavam e falavam, Baal, e clamavam. E Elias ali mostra muito claro que ele orou em segundos e desceu fogo do céu e acendeu o altar. Ou seja, Deus ele escuta a gente, ele ouve, mas desde que você levante um altar para o Deus corretamente. Não da nossa forma, mas da forma que Deus estabeleceu. E ali a gente vê que muitas casas podem estar assim. Sim. As casas levantando um altar para Baal, muitas vezes, e orando ao Deus, pedindo para o Criador abençoar. E aí não entrega esse governo. Não vai acontecer. Exatamente. Nesse treinamento você faz esse alinhamento de posicionamento perante a Deus, é isso? Sim, a gente traz os princípios para que a gente realmente levante um altar somente a Deus, levantando um altar para Ele na cama, no leito do casal, na mesa, entendendo que a cama do casal é um santuário ali, entendendo que a mesa também da família é um santuário. Não é um ambiente que você não é um tribunal ali, que o pai e a mãe ali fica como juiz e os irmãos às vezes como promotores, um acusando o outro, e a gente muitas vezes negligenciando e deixando isso tudo acontecer. Ou se não, tendo um ambiente na mesa de celular, de telas, como antigamente era a televisão, né? Sim. Hoje é o celular que tem que... atrapalha. Então, entendendo que tudo isso, que a mesa é um lugar de olhar no olho dos filhos... Um lugar sagrado. Um lugar de conexão, né? Entre toda a família, um lugar para levantar um altar para o Senhor.
E a cama também, que hoje... Pelo menos uma refeição por dia na mesa, né? Com todo mundo junto. Às vezes não dá certo Não de dá manhã. pra julgar, às vezes, uma família que às vezes o pai ou a mãe não tá podendo ter Os uma horários, vez. conciliando os horários. Mas isso é aceitável desde que tenha data. Desde que a pessoa não entre na zona de conforto e fala, é assim, já tá acontecendo. A vida inteira. E começa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Põe data pra isso. Se não tá conseguindo ter pelo menos uma refeição por dia com o seu filho, com seus filhos, colocar data pra isso, né? E não ir procrastinando decisões que precisamos tomar, porque nem tudo que é urgente é prioridade. Nem tudo que é urgente é prioridade. Esse é o Iluminar Talks. Desenvolvendo pessoas e iluminando vidas. Estou aqui com o Marcelo tendo uma aula de como realmente ter abundância na vida, transformando através da credibilidade que Deus nos deu. Sim. Porque ele acreditou na gente, né? Ele continua acreditando na gente. A gente que coloca um monte de barreira, não é não, Marcelo? Um monte de pensamento errado. Sim, ele diz que ele tem planos de bem para nós. Em Jeremias, né, ele fala assim, eu tenho plano de bem para vocês, para dar o fim que vocês desejam. E às vezes a gente fica olhando um Deus que foi criado pela religião segundo a nossa imagem e semelhança, um Deus punitivo, em vez de nós fomos criados à imagem e semelhança dele, para nós refletirmos a glória dele. E aí o homem vai e cria um Deus segundo a sua imagem e semelhança. Que isso é uma idolatria. Você começar a criar um Deus punitivo, um Deus que é segundo a nossa imagem, que a gente vingativo, um Deus almático, que não perdoa, trazendo peso para as pessoas. Então... Que não agradece as pessoas, que nem a palavra aqui dessa mesa, né? Gratidão. Gratidão é uma coisa assim que eu vejo, desde que eu cheguei aqui, faz 90 dias que eu tô em Alphaville, eu cheguei depois do carnaval. Eu vim de Maringá, eu vim de Maringá 25 anos lá, morando lá, e 28 anos em Santos. Eu sou natural de Santos. Você não sabe da minha história, né? Não sei. Mas eu tava falando aqui pro Adriano, mostrei até o meu Serasa pra ele, é 1000. Tá ali escrito, meu score ali é 1000. 1000. Caramba! Poucas pessoas, pelo menos o que eu escutei aqui, né? Então, porque meu telefone também é 23 anos, o mesmo número, então eu sou um cara que não tenho nada para esconder, porque foi um princípio que meu pai deu de nome e honestidade, de ter minha mãe muito religiosa, né? Com fé, mas eu vejo que sem gratidão e agradecer, pelo menos pelo ar que tu respira todos os dias, pela família que tu tem, pelo corpo que tu tem tanta gente que... Eu tava vendo um vídeo, sabe daquele rapazinho que não tem os braços e as pernas, que ele tem tudo, ele precisa de ajuda, e a gente reclama sem agradecer que Deus deu a possibilidade de a gente ter a ação que a gente quiser, para fazer o que a gente quiser, tanto de mente como físico, cara. É verdade. Complicado, né? E a gratidão é algo também treinável, né? Sim. Porque a gente tem mania de generalizar. É que nem o pedido de perdão. A gratidão a gente tem que ser específico. Porque senão a gente não exerce a gratidão. Eu sou grato pelo meu pai, sou grato pela minha mãe. Mas espera aí, você é grato pelo seu pai pelo quê? Por tudo? Pelos erros? Não. Eu sou grato pelo meu pai, por ele fazer isso por mim. Porque senão a gente não exercita. A gente tem que exercitar a gratidão sendo específico. Obrigado, meu amor. Obrigado por me servir. Obrigado. Porque se a gente não dá nome para aquilo, a gente não exercita a gratidão. Você vai falando, vai cair. Sabe o que acontece? Eu tô dando risada, mas não é de ser não, tá, cara? É que você vai falando, vai dando um quebra-cabeça aqui na minha mente, tá? Aí eu falo, caramba, eu fiz isso de manhã com a minha esposa. Que legal. Fui lá, abracei ela, dei um beijo nela, gratidão, tal. Você abrir sua gaveta. Às vezes eu dou risada aqui, mas não é de você não, tá bom? É que vai, as caixas vão abrindo aqui. Sim. E às vezes eu vou lá abrir minha gaveta de meias, de cueca ali, eu olho a minha esposa, ela faz questão de arrumar, então eu olho assim, olha que gratidão, agradeço ela também. Então são essas pequenas coisas, esses pequenos gestos de amor que a gente enxerga a honra, né? Sim. Porque a honra é aquela atitude de amor que mostra o valor que você dá no outro. Então, sem gratidão, você não honra ninguém. Não honra ninguém. Você tem que ter gratidão para começar o princípio do amor. Sem gratidão, você não consegue valorizar ninguém. Se você não for grato... Amor? Exatamente. E o vítima, aquele que se faz de vítima, o espírito de vítima nunca tem gratidão. Porque ele sempre espera algo dos outros.
Aquele que se sente vítima, ele se sente vitimado. Então ele entra no campo da desonra. E quando ele se sente vitimado e entra no campo da desonra, ele para de ter transferência, tanto de conhecimento, de todas as áreas. Ele não tem transferência. Mas nós estamos aqui, independente de que cada uma pessoa é, né, Marcelo? A gente está aqui para levar esse conhecimento e fazer com que a pessoa se transforme. Porque Sim. o nosso cérebro, ele é plástico. Ele foi feito para ser moldado. Sim. Depende do ambiente que você está andando, das crenças que você tem. Se você quer aumentar a sua capacidade e habilidade e mudar seus comportamentos, tá aqui nessa mesa. Sim. Sabe? Por que que eu, na mesa, eu tô sempre aprendendo? Por quê? Porque não importa a sua idade. Importa o que você vai trazer de bom para mim. E pode ter certeza, Marcelo, eu só vou pegar... Eu sou egoísta, tá? Vou falar. Eu vou pegar tudo que é de bom. E o que não é de bom, eu vou largar. Aí eu vou ser o cara despretensioso, aquele cara que não liga. Eu só pego o que é de bom, cara. Paulo ensina isso. Eu tô aqui nessa mesa para aprender. E eu aprendo com todo mundo. Desde uma criança, quando vem falar alguma coisa para mim, até um ancião. A gente precisa aprender a aprender com todos, realmente. Paulo ensina isso. Ele fala assim, ouvir a todos e reter o que é bom. Pô, então tô no caminho certo, irmão. É isso aí. Os berianos, na época, faziam isso. Fala mais, que eu gosto de escutar. Vai colapsando as sinapses aqui dentro da minha mente. Os meus neurônios começam a trabalhar mais. E isso é muito bom para mim, porque a cada momento que o ser humano busca aprendizagem, conhecimento, ele sai da ignorância e muda de patamar. É verdade. Cara, é impressionante a quebra de platô aí. O nível. Ele vai tendo mais luz, né? Mais luz. Depois... pode falar. E aquilo que a gente começou no começo, a luz e conhecimento é a mesma palavra no hebraico. E trevas e ignorância. Depois eu vou querer saber onde está escrito isso daí, porque o Marcelo ele é um estudioso sobre isso. E a trevas e ignorância, pode colocar lá, luz no hebraico é igual a conhecimento. Você vai ver que a luz, ela tem vários, está embutida dentro do conhecimento. É o conhecimento de luz de Deus, é aquele insight que você tem, é esse tipo de luz que fala ali. Mas no hebraico é a mesma coisa, o conhecimento e a luz, eles utilizam a mesma palavra para os dois significados. Sim, é a mesma coisa. Sim. O que eu falo sempre para as pessoas é que não tem o tempo, uma data, uma hora para você começar, cara. As pessoas dizem, já passou, eu não... eu vou mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer isso. Cara, que eu tava falando aqui, né? Para tudo melhorar, primeiro piora. Sim. A gente tem que aprender a investir na gente. Sim. Pra gente... Hoje eu estava conversando com o pessoal, né, de manhã, 5 horas da manhã, e se você tem um nível 3 de conhecimento, de resolução de problemas, e você pega um problema nível 5, você vai ter dificuldade ali. Uhum. Agora imagina se você vai investir em você que você está no nível 7 e pega problemas com nível 5. Então, quando você fica maior que os problemas, você vai ter uma resolução muito mais rápida. Uhum. O mercado hoje exige o quê? Que a gente saiba qual problema eu resolvo. Uma empresa tem que saber qual problema ela resolve, de quem ela resolve e qual a velocidade que ela resolve. Quando ela sabe isso, ela vai conseguir ganhar um mercado. Quanto mais rápido você resolve o problema das pessoas, mais você tem um oceano azul na frente. Uhum. Então... Quando a gente aumenta o nível de consciência, expande a mentalidade, tanto a inteligência espiritual, a inteligência emocional, quando você se expande os problemas, você está no nível 7, chega os problemas nível 5, você te resolve com muita facilidade, né? Pule rapidinho essa pedra e se torna um diamante. Exatamente. Eu sempre falo, né, que as pessoas costumam pegar pedras e ficar carregando. Eu costumo falar que os problemas, que são as pedras, você tem que pegar elas e ir pulindo elas ao longo do seu caminho, porque aquilo ali é um aprendizado que tu pode transformar aquele aprendizado que foi um problema numa solução rápida no futuro. Então, quanto mais experiência tu tem, que nem eu tenho 54 anos e eu passei por vários setores, eu sei que eu vou poder polir essas pedras todas e elas vão já me transformar num aprendizado mais rápido, para mim, que eu possa buscar as soluções que eu necessito na minha vida. O conhecimento faz com que você mude de patamar. E mudando de patamar, você começa a entrar na área de abundância, de mais
felicidade, né? Porque não é sobre alegria, não é sobre a emoção alegria. A emoção é a alegria, tá? Mas e o sentimento? O que eu quero para minha vida? Eu quero ser feliz, ter felicidade. É uma idade feliz, uma idade mais prolongada, é uma felicidade mais contínua na minha vida. Isso é um lifestyle, né? Quando Paulo ele fala assim, alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor, é a gente colocar o nosso prazer em Deus e se alegrar independente da circunstância. Ele não fala de um estado emocional nosso. Ele fala que a gente o nosso corpo, ele dá estímulo contrário. Ele ensina que a gente deve dar estímulo contrário. Ele estava preso. Ele fala ali que ele aprendeu a se contentar em todo e qualquer circunstância, na escassez, na abundância, em todas as circunstâncias. Então ele tem o emocional e a mentalidade forte. É você entender e dar graças em todas as situações e ter uma mentalidade pujante que você vai para cima dos problemas. E quanto mais problema tiver, você começa a aprender a tomar decisões rápidas e resolver problemas mais rápido e parar de procrastinar. Porque a procrastinação é onde gasta a nossa energia, né? Uhum. A preguiça, a procrastinação, ela faz com que a gente... são consumidores, são ladrões de energia. E quando você aprende a tomar decisões rápidas e aprende... Porque o nosso cérebro, ele quer fugir, né? Ele quer fugir de tomar as decisões. São três coisas, né? É fuga, luta ou paralisação. Ou ele paralisa, ou ele foge, ou ele luta. Por isso a gente tem que começar com as decisões mais difíceis logo cedo. Porque a gente tem um banco de decisões que depois o cérebro começa a fugir delas, né? Então querer cair numa zona de conforto, Sim. né? Ele fica cansadinho, aí ele fala, tô cansado, agora não, né? Dá risada, né? O povo dá risada. Tá vendo que é impressionante? Todo esse conhecimento que falam aqui de treinamento, de tudo, sabe onde que tá? Lá na Bíblia. Sim. Porque, que nem eu falei de felicidade, você já veio falando de Paulo. Porque quando você fala em felicidade, o que acontece? As pessoas hoje em dia, o lifestyle das pessoas estão o quê? Sedentário. Então ela não acorda de manhã, não vai dar estímulo no corpo para liberar endorfina, liberar outros hormônios. Porque esse hormônio, o endorfina, as conexões... O exercício físico, ele vai liberar testosterona pro homem. Vai liberar um monte de coisa. Você... Vitalidade do cara é outra. Exatamente. Então, por isso que é um lifestyle. O cara vai subir uma escada, não aguenta subir uma escada, irmão. Todo hábito, sendo um mau hábito ou um bom hábito, ele vai ser efeito cascata. Uhum. O cara vai beber, aí a hora que ele vê, ele tá fumando, ele tá bebendo, ele tá naquele ambiente. O trabalho já não tá rendendo no outro dia. Exatamente. Não, aí a vida vai ficando cada vez... Exato. E ele coloca... E o ser humano, ele tem... Deus deu deu essa faculdade dele escolher onde ele quer colocar o prazer dele. A gente pode escolher onde nós vamos canalizar o nosso prazer. Então a gente pode formar novos caminhos de sinapses mentais, que é onde a gente pode escolher onde nós vamos colocar o nosso prazer. Se é naquilo que nos escraviza ou se é naquilo que a gente vai buscar liberdade. Buscar dopamina barata, que vai sair caro lá na frente, como pornografia, bebida alcoólica, droga, a dopamina barata. Uhum. Tela, essas dopaminas baratas, o cérebro quer ir para elas. E na verdade a gente tem que buscar a dopamina que tem um preço. Você sair para correr, você sair para fazer o exercício, você gastar energia ali. Buscar soluções para tua empresa, as vendas, comercial, o administrativo, financeiro. Muito você tem que estar focado no que você quer de crescimento, cara. Exatamente. É que nem minha esposa ali, ela faz crossfit há 8 anos. Todo dia, praticamente, ela vai no crossfit. 7 horas da manhã. 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Ela não perde. Que legal. O que ela sempre fala, né? Porque ela é psicoterapeuta, ela dá treinamento nessa área de saúde mental, inclusive para empresários, né? Porque tá tendo muito... O estresse tá deixando as pessoas tudo doidas, porque em busca do dinheiro, tu busca o dinheiro, depois tu busca o remédio e o dinheiro tem que pagar o remédio. Então, é um conflito, velho. É porque as pessoas... Eu gosto muito da construção da mentalidade judaica. Porque eles olham o dinheiro, não olham o dinheiro como riqueza. Uhum. O dinheiro, ele entra para potencializar a sua família, que é a verdadeira riqueza. Uhum. O dinheiro, ele entra na sua vida como energia para potencializar seu propósito. Uhum. As pessoas que olham o dinheiro como a riqueza, elas vão passar por cima do tesouro, das pessoas, dos relacionamentos, para pegar algo que é energia, para potencializar aquilo que ela tá passando por cima.
Né? Tanto que 90 e tantos por cento, dizem até que 99% das pessoas que ganham na Mega Sena, elas ficam muito pior do que antes. Porque ali aquela quantidade de energia, não tinha emocional, não tinha intelecto para aquilo, e ela acaba trocando, ela perde a verdadeira riqueza, que era a família dela, porque não tinha... Ela não tinha o ser, porque eu sou, eu faço, porque eu faço, eu tenho. Uhum. Ela cortou caminho ali, ela pegou um atalho e foi direto no ter, sem ser e sem fazer. Uhum. Então, porque eu sou, eu faço, porque eu faço, eu tenho. Cerca de 85% das pessoas que ganham na loteria perdem nos próximos 10 anos todo o dinheiro e ainda ficam endividadas. 85%. 85%? É, em 10 anos. 90, depois, mais de 90. Mas depois vai escalonando e vai aumentando. Tá. Entendi. Nos 10 anos subsequentes, 85% já perde. Cara, o cara ganhou milhões. Teve cara que ganhou 13 milhões. Isso lá no passado, quando 13 milhões era dinheiro. Vamos falar que ele ganhou 100 milhões. E ele perdeu tudo em 10 anos. Sim. Porque ele não tinha capacidade, os comportamentos corretos para gerir aquela fortuna. Porque não é o quanto, dinheiro, se ganha, né? É como se gasta. E não é o como dinheiro, você lida com como ele. você tem o hábito certo de implementar. Então a vida também é assim. Não é quanto você vive a vida de luxúria, é quanto você valoriza a sua vida. Ou eu estou errado? A vida é que nem a loteria também, tá, meu amigo? Depende dos seus comportamentos. Claro. Ou tu vai pra fossa, sabe aquela fossa de chão? A lei da semeadura tá aí. Igual a lei da gravidade. Eu não acredito na lei da gravidade. Pula. E a lei da semeadura é essa. Tem gente que tá pulando hoje em dia, sabia? Mas continua. Crendo ou não, se você pular de um avião, se você jogar algo para cima, ela vai cair. A pessoa falando, eu não acredito na lei da gravidade, é um princípio e está ali estabelecido. Então, existem princípios igual o princípio da lei da semeadura. O plantio, você escolhe o que você vai plantar, mas a colheita é obrigatória, né? Então, não tem como, é um princípio. O terreno que você vai plantar, né? Porque não adianta você colocar em solo de pedra, argiloso ou em solo espinhoso. Você tem que colocar no solo certo. Então, muita gente acaba ganhando uma fortuna, mas colocando no lugar errado a sua energia, aquela energia do dinheiro. E acaba plantando coisas ruins. Vai colher o quê? Vai colher nada. Não vai colher. É a mesma coisa comprar uma fazenda num charco. Você vai colher o que dessa fazenda? Você vai ter que saber plantar as coisas certas nesse lugar que é charco. Pode ser um arroz, que gosta mais de água, beleza. Mas se tu plantar um trigo, ele não vai germinar. Não é verdade, cara? A vida ela é simples, mas ao mesmo tempo complexa. Faz sentido isso? Eu acho que a gente quer complicar, né? A prosperidade ela é natural. Você planta uma árvore, ela não faz força nenhuma para ela crescer. Claro que se você colocar adubo e você regar ela vai ser mais rápida. Agora, por isso que a prosperidade ela é natural. Agora a gente quer complicar. Não é verdade? É o que eu tô querendo te dizer, que eu sei que tu é um cara de sabedoria que seria explicar isso para mim. Porque eu vejo as pessoas que poderiam ter uma vida muito mais tranquila, muito mais simples de se viver e fica colocando coisa errada, velho. Sim. Porque a base dela, ela já começou as coisas dela com a base errada, né? As pessoas querem subir um muro sem fazer o alicerce. Sem fazer alicerce. Elas esquecem. Marcelo, aqui é uma construção civil. Vai lá, Marcelo. Os engenheiros falam o seguinte: você vai subir 4 para cima e jogar 4 para baixo. Agora 4 para baixo ninguém tá vendo e é o que mais dá trabalho. Você vai ter que cavar, você vai ter que fazer. Esse alicerce que falta, as pessoas constroem a casa, vai construir na casa e qualquer vento e o vento, a tempestade derruba muito fácil. Porque não tá edificado, né? Não tá edificado, não tá na rocha, né? Não teve alicerce ali para segurar essa casa. Quanto tempo você já mudou para Alphaville? Tem 11 meses. Ah, você mudou agora também? Vai fazer um ano agora. Que legal, que bacana. E já se conectou com todo mundo, né? Já, fazia um ano que eu tava vindo todo mês pra cá. Sim. Que eu já tinha bastante conexões aqui. Aí eu levei um ano pra organizar as coisas lá pra poder vir, pra poder mudar. Eu
Eu montei um instituto de desenvolvimento lá em Maringá, estava uns 5 anos. Antes da pandemia eu montei, minha esposa pediu a desoneração do Estado, né? Porque ela era concursada, analista socioambiental da Copel, um dos cargos maiores que tem dentro da Copel, para fazer o que ela gosta de fazer, que é levar o treinamento e levar a sabedoria para as pessoas que estão com vários tipos de processo de suicídio, depressão, ansiedade, crise de pânico. Ela tirou várias crianças já de processos que nem a gente estava falando aqui. Ela ajuda... É psicóloga? Não, é psicanalista, hipnoterapeuta, formação dela é socióloga, e ela tem pós-graduação em psicologia positiva, gestão de pessoas. Ela é uma estudiosa do comportamento humano. Que legal. Então ela consegue, com poucas horas de terapia, fazer com que a pessoa tenha vários anos de vida de qualidade de reflexão. Que legal. O processo dela é de 8 horas, não é de 8 anos. É um processo mais curto em tempo, mas com muito mais amplitude em reflexão. Ou seja, ela ensina a pessoa a se desenvolver e sair independente, não infantiliza a pessoa dependente dela, não né? Vira uma muleta. Vira um dependente, né? Uhum. Tipo assim, a pessoa, ela ensina a pessoa a caminhar sozinha, né? Caminhar sozinha sem a muleta. Ela não precisa ser a muleta da pessoa. Apesar que o dia a dia leva a pessoa pro automático. E aí a pessoa toma várias porradas. Tempo, com certeza é bom por um tempo ter um acompanhamento. Mas não infantilizando e tendo uma dependência, criando uma dependência, né? Não é um acompanhamento semanal, às vezes é um acompanhamento depois de 6 meses. A pessoa, quero falar contigo, marca uma sessão. Aí marca uma sessão. Tem vários alunos dela que marcam esporadicamente, porque a gente precisa também retomar a consciência. Sim, de tomar as decisões certas. Às vezes vem perguntar de uma decisão que a pessoa precisa tomar. Eu tenho vários alunos que precisam conversar comigo antes de entrar numa sociedade. Aí eu falo, você está apto para isso? É isso que você quer? Você está preparado para também suprir essas necessidades? Visão, tem o mesmo propósito? Tá no mesmo rumo? Então, os nossos alunos são assim. A gente precisa, cada vez mais, levar o conhecimento. E o que vocês estão fazendo ali no Homens de Honra comigo é realmente ter mudanças de pensamento nessa área. E conexões também, porque como eu cheguei faz pouco tempo, apesar de ser de Santos, eu preciso ter esse network, eu preciso ter conhecimento, eu preciso também ajudar as pessoas e treinar essas pessoas a ter uma amplitude melhor da vida delas. Porque tudo qual decisão você vai tomar a partir de agora para mudar a sua vida? Esse é o ponto principal de um ser humano conquistar tudo aquilo que ele deseja. Faz sentido? Faz sentido. Porque senão a decisão faz com que a gente haja, né? Que a gente torne em ação o aprendizado. Então, se a gente ficar aprendendo, ficar deixando obesidade cerebral, fazendo só aprendendo, e não toma decisões e não age, é aquilo que nós falamos, né? A fé sem ação, sem obras, ela é morta. Então, a gordura que você tem. Ela é pensamento positivo e a pessoa fica estagnada. E infelizmente tem muita pessoa sem conhecimento. Sim. Né? Tem muitas pessoas ainda que estão cruas. Sim. Cerca de 70% não tem nada de consciência. 10% sabe que precisam de ajuda, mas não procuram. 10% estão procurando ajuda. Sim. E só 10% já chegaram na sua plenitude. Tem uma frase que fala assim: eu libertei 1000, mas eu poderia ter libertado 10.000 se soubessem que eram escravos. Meu Deus. E é isso que E é nível de consciência, né? E Alphaville se tornou um Vale do Silício do treinamento. Tanto na parte comportamental quanto na parte espiritual. Eu falo que é por causa da expansão da mentalidade. Sim. Porque os odres são a mentalidade. Como é que você coloca vinho novo em odre velho? Se você não expandir a mentalidade, como é que você recebe esse novo mover de Deus? Deus está trabalhando de outras formas, Ele está entrando nas empresas, Ele está transformando. Até quando a gente vai ter instituição? A gente nem sabe com o governo que está hoje. Então, na China mesmo, o evangelho tem entrado pelas empresas. Então,
A gente não sabe até quando vai ter as instituições no nosso país. E existe um novo mover. Se a pessoa fica engessada e que Deus só está dentro das quatro paredes da instituição, a pessoa acaba não vendo o que Deus está fazendo. É terrível, né, cara? Sim. Tem muita gente perdido, né, cara? Os judeus estavam tão fechados na época, quando o próprio Filho de Deus, eles aguardando o Messias, o Messias desceu e eles não conseguiram enxergar. Porque de tão fechados que eles estavam no legalismo, na religiosidade. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado com o que você está crendo, né? Sim. Hoje temos um novo movimento. Né? Temos um movimento que expande o nosso cérebro para sair da comunidadezinha que colocaram a gente ali, né, cara? Pra pensar fora da caixa, né? Pensar grande, né? E aqui em Alphaville tem muitos líderes espirituais que pensam fora da caixa, expandiram a sua mentalidade. Essas pessoas que eu quero me por conectar. Isso que tá vendo esse mover, que realmente vai estar vendo um avivamento no nosso país, e eu creio que esse avivamento vai vir de Alphaville. Por quê? Porque a mentalidade. Se você pegar todos os apóstolos da Bíblia, qual que era o mais culto, o que mais tinha conhecimento? Foi o que escreveu mais de 70% do Novo Testamento, foi Paulo. Então, ou seja, para que serve a ignorância? Ela não vai ser... Deus, ele usa todos. Deus vai usar todos. Mesmo aquele que tem 5 pães e 2 peixes, e muitas vezes a gente se sente assim, né? Eu li hoje. Muitas vezes a gente se sente, Senhor, que você tá falando. Eu tenho só 5 pães e 2 peixes. Ele fala, traz aqui, que ele vai multiplicar. Agora, a pessoa quanto mais culta ela estiver, mais um instrumento poderoso na mão de Deus. Tanto que Paulo, ele escreveu mais de 70% do Testamento pela cultura que ele tinha. Ele era um cidadão romano com dupla nacionalidade. Ele era um cara que tinha 2, 3 passaportes no dia de hoje. E falava outras línguas. Então ele é um cara muito culto. E ele foi extremamente usado. Olha só, eu tava lendo lá, o vizinho que incomoda. Que vai de madrugada bater na porta do vizinho e pedir 2 pães. Sim. Porque chegou um viajante e ele não quer levantar por causa que os filhos dele já estavam descansando. E o que isso quer dizer? Quanto mais você abrir a porta do seu conhecimento, quanto mais você abrir a sua porta para gerar pessoas com novas ambições. Novas ambições, porque quem não tem ambição tá parado, cara. É isso aí, a gente tem que insistir. E ali ele tá falando também de insistir, se você quer. E a gente precisa também insistir e buscar essa conexão, essa intimidade com o Senhor, né? E não entrar só já tá bom, eu já tenho meu relacionamento, eu já falo com ele, eu já falo com Deus, mas será que você tá buscando? Porque já pensou? Quando eu leio aquela passagem assim, que o cara tava tão envolvido com a obra, que fala assim pra Jesus, eu expulsei demônios no seu nome, Não proíbam eles de expulsarem meu nome, porque se eles estiverem a favor da gente, deixe. Esse é até um outro, esse daí também aquele que não se ajunta espalha, né? Se ele tá fazendo... Mas ele traz um contexto ali também, que é daquela pessoa que fala, não, eu expulsei demônios em seu nome. Muitos vão dizer, expulsei demônios, falei novas línguas, fiz isso, fiz aquilo. Ou seja, estava envolvido com a obra, mas ele fala, afasta de mim, eu não te conheço. Ou seja, nunca buscou uma intimidade com ele. Aí eu falei, ai de mim, Senhor, tem que buscar essa intimidade de fechar a porta do quarto. E você ter essa transparência, abrir o coração e ter uma intimidade com o Senhor, isso a gente deve buscar, né? Então agora e não só falar, mas ouvir o que ele está trazendo de direção. E isso é a gente entender que a gente precisa do Criador, a gente precisa da direção dele, a gente precisa. E o ser humano não ser autossuficiente achando que ele não precisa do Criador, não precisa se conectar com a fonte. Eu até brinco com as crianças, eu falo assim, eu brinco com elas, falo assim, Deus tem amor? Eles falam, não. Deus, ele é amor. Ele é. E nós que temos quando nós o buscamos. E quanto mais nós buscamos, mais a gente enche. Mais a gente vai se enchendo para poder ser altruísta. Porque senão o ser humano ele vai ser egoísta por natureza, né? Grava essa daí. Grava essa que a gente vai fazer agora aqui. Já coloca aí no celular. Vamos fazer uma chamada assim para ficar registrado aqui. Quase meio-dia. Vamos ficar registrado aqui. Você pode lançar agora? Vamos lá?
O treinamento do Marcelo é para que as famílias realmente entendam o poder que elas têm dentro da casa delas. Família Real é um treinamento exclusivo, né, para casais ou pessoas que estão pretendendo ter uma família bem constituída, funcional. É isso, Pode Marcelo? ser noivos, pode ser namorados ou até solteiro mesmo, para mudar a mentalidade, né? Já entrar num relacionamento com a mentalidade transformada. Então, mas essa é a missão da Família Real, é transformar famílias, pegar famílias para viver um novo tempo na vida deles. Se você quer mudar totalmente as percepções de que você tem da sua família e buscar algo novo para você e para os seus filhos... Buscar outro nível de relacionamento, né? Família Real é o treinamento aqui em Alphaville que realmente faz essa mudança de chave, Marcelo. É isso? Exatamente. Para que você que possa buscar aí uma transformação no seu casamento, nos seus filhos, no treinar os filhos também. Com certeza, esse tipo de investimento, investir o seu tempo, sair da sua casa, tirar um dia só para estar ouvindo esses princípios, buscando conhecimento na área do casamento, na área que é a base da família, né? As pessoas buscam conhecimento em tantas áreas, no financeiro, tudo que não é nem a base. O alicerce é... A base é a família. Exatamente, porque depois, a hora que você tem essa base, você consegue sustentar tudo que você crescer. E aí crescer e transbordar, quando a gente fala em transbordo, é transferência da borda. Então, a pessoa, você crescer tanto que você fica maior que a sua empresa, você fica maior que o seu emprego. Então, você investir em você até que você comece a transbordar na vida de outros. Família Real é isso. Quer participar do maior treinamento de casais e pessoas que estão pensando em constituir a sua família? O treinamento é a mudança de chave que você precisa. Em um dia, você pode transformar tudo aquilo que você desejou para dentro da sua casa. Vai ser feliz, cara. Tenha uma boa família. Seja grande dentro da sua casa primeiro. Valeu, Marcelo. Gratidão pela sua presença aqui. Valeu, espero ter contribuído contigo e a gente poder levar essa palavra para as pessoas que estão buscando mudanças de vida. Primeiro é dentro, depois fora. É de dentro para fora. Uma frase que você coloca para as pessoas aí, pode falar. Uma frase para deixar assim esse Luminar Talks bem expansivo. Bom, uma frase... Em qual aspecto a gente fala aqui? Tem várias frases que eu gosto. Então só solta uma, irmão. De gratidão, de amor, de família, de compaixão, de olhar para o próximo. Eu gosto muito de um versículo que fala assim, pra gente cuidar, pro homem, pra mulher, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, aquele que não cuida dos seus, ele é pior do que o incrédulo, ele é pior que o infiel. Porque ele às vezes fica cuidando de tantas outras coisas, cuidando de tantas outras pessoas e esquece a própria família, esquece a esposa em casa, esquece os filhos em casa e não cuida. Então tem um versículo que fala, aquele que não cuida dos seus e dos seus próprios, da sua própria casa, ele é pior do que o infiel. Então esse é uma frase. Uma frase aí, um versículo. Que é uma chave. É isso. Luminar Talk está terminando aqui com o Marcelo Faz. Você não pode perder esse episódio. E, claro, a família real é muito importante. Busque esse treinamento que você vai encontrar aqui em Alphaville de tempos em tempos, né? De a cada 2 meses. A cada 60 dias a gente Cada 60 dias tem esse treinamento. Gratidão, pessoal. Valeu! Valeu, Cláudio. Gratidão.